Esse é o quarto e último vídeo onde nós estamos falando aí sobre comportamento. Se você não assistiu os outros, assista, vale muito a pena. É um assunto muito amplo, vasto, mas tentamos aqui de maneira bem sucinta e resumida tratar alguns tópicos que podem ser relevantes para você. Hoje eu quero falar sobre livre-arbítrio ou ilusão. É algo interessante que na psicologia o livre-arbítrio ele é percebido de algumas formas. Alguns colocam como que o homem é determinado pelo inconsciente, é determinado por questões comportamentais, é determinado por questões neurológicas, ou seja, o homem ele não tem um livre-arbítrio. Ele é determinado. Essa é uma percepção, uma leitura que alguns profissionais da área fazem. E tudo bem, é uma possibilidade de leitura. Só que eu acho muito mais significativo, muito mais produtivo pensar que esse livre-arbítrio ele é condicionado àquilo que você conhece de você mesmo. É verdade que as decisões que tomamos, ela tem aí elementos como o inconsciente, onde vai trazer questões relacionadas a frustrações, medos, traumas, questões que não foram tratadas desde a infância, desde a adolescência. Também é verdade que o ser humano ele pode ser influenciado por questões neurológicas, por exemplo, uma alteração na tireoide, sendo o hipo ou hipertireoidismo, ele pode trazer alterações de estado de humor que podem influenciar nas suas tomadas de decisões. Então, quando nós olhamos o contexto, sim, o ser humano pode ser influenciado por vários elementos, por várias situações, ele pode aí ser afetado, fazendo com que as suas decisões sejam comprometidas. Mas quanto mais capacidade de lidar com elas de forma cognitiva, mais funcional ele se torna, ou seja, ele vai aplicando o livre-arbítrio. Eu quero trazer aqui uma metáfora que vale muito a pena a gente pensar. Você já viu um aquário? Ou você tem um aquário? O espaço do peixe dentro desse aquário é onde ele pode se mover, para onde ele pode ir. Ele não pode ir além do aquário. Se ele fizer isso, ele está se auto-prejudicando, se sabotando, ele está dando um pulo para um lugar, um espaço para onde ele não conhece, onde não é o habitat natural dele. E quanto maior vai sendo o aquário onde está esse peixe, maior é a capacidade, maior é o campo de atuação que ele tem. É mais ou menos isso que o livre-arbítrio nos proporciona. Quando colocamos o livre-arbítrio no nosso dia a dia, nas nossas interações, isso vai produzindo em nós uma responsabilidade social, uma crença muito importante para um funcionamento social funcional, ou seja, você acaba lidando com o outro de maneira prática, de maneira organizada, de maneira afetiva, empática, de maneira a não ser intolerante com o outro. Isso é o livre-arbítrio que vai trazendo essa capacidade de tomar decisões que é chancelada pela nossa consciência. Quando você utiliza o livre-arbítrio, ele vai trazendo esses aspectos positivos, que é a sua responsabilidade social. Quando você o tira da jogada, quando você o tira desse funcionamento que é relacionado à escolha de decisão, que é relacionado ao comportamento, que é relacionado às vivências que você tem, você pode ir tendo prejuízos. Você pode não ter mais uma ética, você pode de repente não ter mais uma empatia, porque você não tem mais o livre-arbítrio. Você apenas se vê como um produto do meio, um produto do inconsciente, um produto dos neurotransmissores, um produto do ambiente social em que está inserido. E você é muito mais do que isso. Então o livre-arbítrio, ele depende muito daquilo que você conhece, daquilo que você tem como capacidade de gerir, de administrar. Quanto menor for o seu conhecimento sobre si mesmo, quanto menor for sua capacidade de gerenciar aquilo que você tem em mãos, menor vai ser a sua capacidade de utilizar esse livre-arbítrio.
você vai acabar respondendo sim, de forma programada, de forma repetida, seja aí para uma preservação da vida, seja em um comportamento aprendido na infância, seja de repente uma crença que foi desenvolvida, seja de repente uma desregulação hormonal, você vai apenas se comportar, decidir mediante esses parâmetros. Mas quando você tem essa capacidade de compreensão, de se autoconhecer, perceber o ambiente onde você está, você pode ampliar seus horizontes. Você pode ampliar a sua atuação nas escolhas que você tem. A psicologia aponta também que a maioria do nosso comportamento, as nossas decisões, 90% dela é algo apreendido, que nós recebemos de outro. E 10% são ações nossas. E é interessante pensar sobre isso, porque mesmo aquilo que é apreendido, aquilo que você recebe de outros, você também pode fazer alterações, você também pode escolher um momento que vai utilizar aquilo na tomada das suas decisões. E tudo isso é trazido através do livre-arbítrio, da capacidade de você escolher, de você decidir. E aí eu retomo de novo a imagem do aquário. Quanto menor for o aquário, menor vai ser a sua capacidade de lidar com situações, de fazer escolhas, de compreender como e por que você funciona de determinada maneira. Quanto maior for o aquário, sua compreensão, seu conhecimento sobre si mesmo, sua leitura de mundo, a sua percepção de como foi a sua história, o lidar com as suas emoções, fazer essa gestão de vida. Quanto maior for, maior vai ser sua capacidade de chancelar, aprovar ou não uma decisão de forma adequada. Nem sempre aprendemos isso. Esse processo que diz respeito também à inteligência emocional. Nem sempre conseguimos utilizar de forma adequada. Se você não consegue, se você não aprendeu a fazer isso, entre em contato. Nem sempre temos todas as ferramentas que necessitamos desde o início da nossa vida, mas podemos adquiri-las, podemos aprender a utilizá-las de forma satisfatória, a ser benéfico tanto para nós quanto para outros as decisões que tomamos. Relata para mim, aproveitando, relata para mim aí nos comentários suas decisões. Você se sente limitado naquilo que você escolhe? Você se percebe livre para realizar determinadas escolhas ou não? Coloca, eu acho que é importante essa participação. E aproveitando, dá um joinha nesse vídeo, me segue nas minhas redes sociais, o Instagram, eu vou deixar o endereço abaixo, tem muita coisa bacana que tem sido postada ali. E novamente eu te convido, se você não conseguiu na sua construção de vida adquirir e desenvolver as ferramentas necessárias para desenvolver essa inteligência emocional, essa forma adequada de utilizar o livre-arbítrio e entender que você não é apenas um produto do meio, alguém que está determinado ao sucesso ou ao fracasso, te convido a você entrar em contato. Trabalhe, invista na sua vida para que você possa ter resultados diferentes. E aqui termino com uma frase que é colocada aí como autor dela, Einstein. Se você realiza sempre a mesma ação, esperando ter resultados diferentes, isso é loucura. Faça ações novas para que você tenha resultados novos. Isso é bom senso e sabedoria. Grande abraço, espero que esse vídeo tenha sido produtivo e positivo para você. Semana que vem tem outros vídeos aí, outra série que vamos iniciar. Conto com a sua presença. Até mais, tchau, tchau. Se você ficou até aqui, quero te fazer um convite. Me siga nas redes sociais, no Instagram a gente está colocando muita coisa boa. Quero e estou planejando montar alguns grupos de apoio. Então participe ali, trabalhe essa questão de saúde mental através daquilo que você está postando. Se você também precisar de atendimento psicológico, entre em contato. Cuidar de si é também um ato de amor e de construção de uma vida equilibrada, saudável e positiva. Não caminhe sozinho, caminhe com outros que possam te ajudar. Então te convido aqui a caminhar junto comigo. Um grande abraço e tamo junto até a próxima. Tchau, tchau.